Muito bem, vamos aos destaques agora do esporte com a Caliandra Alves Dias para falar de Grêmio, de Inter, de Ipiranga e de Atlântico. Boa tarde, Caliandra. Seja bem-vinda. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Iniciando aí mais uma semana, né, com muito futebol. Vamos começar falando do Grêmio, porque o Tricolor levantou sua primeira taça em 2019. Isso, ontem enfrentou o Avenida na Arena. O jogo valia pela rodada do Gauchão, a sexta rodada, mas também pela final da Recopa. E foi, vamos falar assim, foi um jogo fácil para o Grêmio, né? Porque na primeira chance de ataque, o Luan aqui marcou o seu gol com uma jogada aqui começada pelo Marinho. O Luan aí cabeceou e marcou o seu primeiro gol na Arena. Foi um rápido contra-ataque, foi logo no início do jogo, com uma bela atuação do Marinho, um jogador que vem se destacando ao longo dessa temporada. O segundo gol da partida foi marcado pelo Everton, um golaço do Everton, que na comemoração ele homenageou aí os meninos do Flamengo, que infelizmente morreram na última sexta-feira. Então aqui a gente vendo o gol do Everton, né? O golaço do Everton, o Everton que também vem tendo muito destaque no Grêmio e já não é de hoje, né? Já faz umas 2, 3 temporadas que ele vem mantendo o seu futebol e é um jogador aí que consequentemente eu acho que vai aí nos próximos anos vai acabar deixando o Grêmio, como foi o caso do Pedro Rocha, que foi um destaque da Copa do Brasil de 2016, onde o Grêmio aí acabou sendo campeão. O terceiro gol foi marcado pelo Léo Gomes, aqui uma jogada iniciada pelo Maicon, e o Maicon que também vem tendo grande destaque, né? É o capitão da equipe, então um jogador que muitas vezes foi criticado por não aparecer da forma que devia. E um golaço, hein? Golaço de fora da área, um chutaço, Ontem na Arena a gente só teve golaço, né? A gente ontem foi uma atuação de luxo do Grêmio, só golaços, não teve nenhum gol feio. E um destaque do jogo de ontem, Leandro, é que em relação às jogadas que acabaram resultando nos gols, passaram praticamente pelos pés de todos os jogadores. A gente vê aí, ó, aqui a imagem do quarto gol, que o Grêmio tocava muito a bola, né? Lembra muito aquele Grêmio que é campeão da Libertadores, né? Que tocava a bola. O Renato tá tentando recuperar esse time, né? Esse time, e aqui tá o outro gol do Luan, né? O quarto gol do Luan, que foi também contra ali do zagueiro do Avenida, né? Acabou desviando. Acabaram aí marcando pro Luan. Muito o Luan também, que vem uma grande ascensão. Ano passado ele também deixou a desejar um pouquinho na Libertadores da América, coisa que foi muito criticado pelos torcedores. E aqui nós temos mais o próximo gol, que vai ser o gol do Léo Gomes, que é um jogador também, do Léo Gomes, não, do Everton. Então, assim, o Grêmio ontem, o Renato, ele mexeu todas as peças ontem. Ontem o Renato, ele não teve nenhuma dor de cabeça. O Avenida, coitado, veio para a Arena para se defender, né? Porque o Avenida, nos últimos anos, também teve um destaque. Ano passado, principalmente após a sua subida, né? Então, se esperava muito da Avenida nesse ano na competição. Tanto que eles foram campeões ano passado. Então, aí foi a final da Recopa, né? E aqui o reprise do quinto gol. E agora nós vamos ver o último gol aí do Grêmio, que foi marcado pelo Viseu, né? Então, assim, o Viseu é o segundo gol dele pela camisa do Grêmio. E já ontem, Leandro, na comemoração, o Viseu já beijou o símbolo do Grêmio, foi agradecer a torcida. Então, aí um jogador que veio, eu acho que para mostrar o seu futebol, já que na Europa ele não estava conseguindo. E é importante destacar, porque muito se fala em relação ao amor do jogador com o time. Na comemoração, o Viseu beijou o símbolo do Grêmio. Então, eu acho que isso vem do próprio clube. Na última sexta-feira, o Cortez, ele deu uma entrevista onde ele falou que o Grêmio acreditou no futebol dele. Então, ele renasceu de novo para o futebol pela oportunidade que o Grêmio estava dando. Então, isso acontece muito no Grêmio, né? Jogadores que muitas vezes são desacreditados, como era o caso do Marinho e do próprio André, acabaram aí se reformulando dentro do Grêmio. E aqui é a cena que a gente comentou aqui do Viseu beijando o símbolo do Grêmio. Muito bem, tá aí os gols para você de Grêmio e Avenida. O Grêmio campeão da Taça Recopa, que é o campeão do Campeonato Gaúcho ano passado, e da Copinha, né? E agora o Internacional tá na liderança isolada, né? Isolada. Muito bem. E o Internacional do meu querido Fernando, como é que foi? Olha, o Inter ontem, um jogo bastante polêmico, né? Com expulsões, com socos, com briga aí durante a partida, né? Mas o Inter acabou vencendo o Juventude lá no Jacone. E olha, vencer o Juventude no Jacone é uma tarefa muito difícil. Porque dentro de casa, o Juventude, ele vem com força máxima. E ontem o Inter venceu por 2-1 com o gol do Nico Lopes e um dos destaques do Inter, o Pedro Lucas.
Eu faço parte de um grupo de futebol e na última semana algumas pessoas coloradas estavam falando, poxa, por que o Grêmio revela tanto jogador da base e o Inter não? O Inter eu acho que falta oportunidade, porque o Pedro Lucas, ele vem sendo destaque da base do Inter desde o ano passado. Nesse ano o jogador foi um dos destaques da Copinha lá em São Paulo, marcou vários gols, então eu acho que falta oportunidade em relação ao Inter, a esses garotos. O Pedro Lucas ontem fez uma bela atuação, vem tendo uma bela atuação quando ele entra em campo, então eu acho que o Inter deveria apostar mais na sua base, porque tem ótimos jogadores, então basta aí acreditar na molecada, como é o caso do Grêmio, né? Muitas vezes o Grêmio acaba emprestando jogadores para outros clubes para ganhar ritmo, porque o Grêmio sabe que aquele jogador tem talento. Então, eu acho que o Inter falta muito disso. Eu não me lembro qual que foi o último jogador revelado pela base do Inter, porque já faz um tempinho, se não me engano, foi o Nilmar. Fernando, você que é colorado. O Tyson e o Neymar, acho que era da mesma época, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o Inter precisa acreditar nos meninos. Então, aí, talvez, muitos Pedro Lucas podem surgir aí nos próximos anos no Inter. Muito bem. Falamos de Grêmio, falamos de Internacional. Amanhã a gente completa a rodada falando dos outros resultados, mas vamos falar local e o Ipiranga e o Atlântico, como é que está a situação dos dois. Vamos falar primeiro do Galo. O Galo está se preparando aí para a Supercopa, né? Está se preparando, que é a Supercopa no próximo mês, lá em Francisco Beltrão. Então, esse ano... Liga Nacional e Liga Gaúcha não tem previsão de começar ainda? Ainda não. E a Liga Gaúcha segue aquele impasse em relação à Federação Gaúcha de Futsal, porque a federação quer realizar competições e a Liga Gaúcha aí está tendo apoio de grandes clubes, como é o caso da CBF, da Sueva, do Atlântico, de clubes do interior, que estão aí na Série Prata e na Série Bronze. Então, aí segue esse impasse, então não tem nenhuma data ainda para começar, né? A gente sabe que muitas vezes deixar na mão da federação é um caso muito complicado, como é o caso do Campeonato Gaúcho, porque muitas vezes a federação acaba se intrometendo e não dando suporte para as equipes como deveria ser. Então, aí a mobilização nas redes sociais em relação a esse impasse está continuando. A cada dia, a Liga Gaúcha divulga mais um clube que está apoiando. Em relação a esse impasse, é o seguinte, Leandro, os clubes que apoiarem a Liga Gaúcha não podem competir em competições realizadas pela Federação Gaúcha de Futsal. Então, as equipes que escolherem a Liga não vão mais poder participar da federação, né? E a gente sabe que em relação a esse assunto é um pouco complicado. Tanto que a própria seleção brasileira, ela deixou de receber o suporte da Confederação Brasileira de Futsal. Então, seguimos esse impasse ainda. Olha, realmente é complicado os clubismos aí que aparecem realmente também no futsal, né? E a gente vai continuar acompanhando toda a situação que realmente aí pode mudar algumas coisas do futsal. Bom, e lá no campo, o Ipiranga se prepara para enfrentar o Esportivo. Eu tive pesquisando sobre o Esportivo. Adivinha quem que é o técnico lá do nossa equipe de Bento Gonçalves? Quem? Carlos Moraes. Perdeu 3 amistosos até agora. Carlos Moraes, para você que não lembra, foi o treinador que rebaixou o Ipiranga para a divisão de acesso do campeonato. Pegou o Ipiranga lá vindo de Copa do Brasil, entrando em Série C e deixou o Ipiranga no rebaixamento da divisão de acesso, hein, Caliandra? E vamos ver como é que o Ipiranga vai se portar, né? Porque ano passado as duas rever, equipes se enfrentaram, né? Se não me engano, o Ipiranga venceu um dos jogos e o outro acabou empatando ou perdendo. E a estreia agora no dia 17, fora de casa, lá em Bento. Lá na Montanha dos Vinhedos, vai enfrentar o Esportivo, que perdeu os primeiros jogos aí para o Lajeadense e para o Guarani de Venâncio Soares, a equipe comandada pelo Carlos Moraes. Acho que vai cair esse Esportivo, hein? Também tô achando, porque ano passado foi quase, né? Carlos Moraes é muito pé frio. Qualquer coisa eles podem chamar o Edson, né? O Edson já tem essa carteirinha de treinador, o Edson né? Tá lá, já tá lá em Bento. Até falei pra ele hoje, disse que ainda não tá acompanhando o time, né? Já pode aproveitar, Edson, fica a dica. Muito